Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Aí do A cidade Barbacena. de Barbacena, em Minas Gerais, é conhecida como Cidade das Rosas, mas por muitos anos também foi conhecida como Cidade dos Loucos, porque ela, durante décadas, foi palco de horrores comparados aos que aconteceram em campos de concentração nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar a história do Hospital Colônia de Barbacena, ou Holocausto Brasileiro. Joaquim Silvério dos Reis foi um dos traidores do movimento que a gente conhece como Inconfidência Mineira. Ele e outros caras contaram para as autoridades portuguesas o plano de revolta e a revolução foi por água abaixo. Contudo, ele recebeu terras por sua traição. E em uma delas, cresceu a Fazenda da Cafeira, onde anos depois foi instalado um hospital que tinha como objetivo atender pessoas com tuberculose. Isso foi na cidade mineira de Barbacena, na Serra da Mantiqueira, mais ou Minas. menos 170 quilômetros de Belo Horizonte. Uma região Eu não de falo que só tem louco e mentiroso lá. Por conta desse clima, se criou um mito de que o lugar era perfeito para tratar tuberculose e também transtornos mentais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903. Com o tempo, o lugar foi crescendo. Novos prédios foram sendo construídos e com seus 16 pavilhões se tornou o maior hospício do Brasil. Ele, contudo, não foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Não. Cara, já é outra pessoa que fala assim, Mac, deixa eu ver uma coisa, que o Mac é título, essas coisas, pra nós ver. Será que o velho é tão psicopata assim, cara, que a gente dando risada onde a TV dele toda cagada lá, ele já fez vídeo? É porque ele não tem conteúdo, né, cara? Ele não tem conteúdo, né, mano? O que que é? Ah, tá, isso aqui é de outro dia. Vamos ver aqui pra nós ver o canal do Porcão? Ele falou da TV? É esse aqui? Imagina tu não ter conteúdo, cara. Nossa, é ridículo, cara. É ridículo tu... Ah, não, é aqui vídeos, né? Deixa eu ver. É esse aqui, então? Em pleno 2024 tem gente com inveja, né? Não sei, cara, se falou. Eu não faço ideia, mano. Se alguém pedir aí... É 50 aí, se alguém for pedir esse vídeo aqui. Não faço ideia, mano. Mas é engraçado que ontem eu fiz um vídeo dando risada. Eu reagi dando risada da qualidade da TV como tava ali, da filmagem, da cor, tudo uma merda, né? E ele já gravou um vídeo agora, sim? Que cara doente, mano. Cara vive na minha rola. Chamado de hospício, foi instituído por decreto de Dom Pedro II em 1841. E o Brasil andou a passos lentos quando o assunto era o tratamento a pessoas com transtornos mentais. Ninguém tinha muita experiência em como lidar com esses doentes. No Colônia, apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram coisa rara até o final da década de 1950. E desde 1914, queixas já eram registradas no local. Na década de 1930, as irmãs Vicentinas passam a administrar o hospital e nessa mesma década ele ficou superlotado. Vinha gente de todo o Brasil e por conta da grande falta de critério médico para as internações, isso desde a abertura, estima-se que 70%. Mas por que tinha tanto louco lá? Não sofriam de qualquer doença mental. Qualquer pessoa que era diferente do padrão da comunidade onde vivia, Vou jogar um problema para alguém, podia ser mandado para lá. Homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, militantes políticos, prostitutas que agrediam clientes que não pagavam, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou mulheres trocadas pela amante do marido podiam ter o Colônia como destino. Mas meu Deus! Foi mandada para lá porque tinha como tudo quanto é tranqueira. Tudo quanto é tranqueira era mandado para lá, então. Todo tipo de problema. Valeu, Rebelião. Tamo junto, mano. Uma filha foi mandada para lá por seu pai como forma de punição, por ser uma menina rebelde. Simplesmente, ser uma pessoa negra podia ser perigoso se tivesse alguém branco incomodado com ela. Vamos lembrar que o Brasil, no começo do século XX, tentou embranquecer a sua população. Então, era uma alternativa tirar as pessoas negras da sociedade e colocar em um lugar como um hospital psiquiátrico com muros altos. Eu acho, Ramon. Qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém podia solicitar um simples atestado médico que já podia conseguir a internação de uma pessoa que fosse o problema para ela. Imagina a facilidade que era para um coronel ou um marido rico conseguir um desses. Nossa. Famílias que não queriam lidar com parente doente, por não querer ter esse trabalho. Pois é, mas eu não entendi ainda, mas De pelo jeito o tratamento lá das pessoas era bem ruim, né, mano? Pelo jeito, pelo que eu tô entendendo até agora, né? Era maltratado lá, né? gente, que era o Colônia, a sua solução. Crianças com epilepsia eram levadas para lá e um caso com também acho, um garoto Hunter, de 16 anos que foi levado porque sua mãe, uma pessoa humilde, com pouca instrução, foi convencida pela vizinhança de que o garoto tinha algum problema, porque não falava. Claro, Ele chegou pode ser, ô Rebelião Rebelião. E só foi reencontrar sua irmã. Tem que melhorar aí, manda bala. Mais de 80.
O Colônia tinha pensionistas, que recebiam uma comida melhor e uma atenção a mais. E também era comum que recebesse pacientes de outros hospitais, inclusive crianças, que nunca mais voltariam a ver suas famílias. Em 1970, Meu Deus, cara. 84 pacientes do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, foram enviados por Colônia sem que médicos e familiares soubessem. E quando o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou, no começo da década de 1970, as crianças foram Então não era um lugar, não era um... ou necessidade específica. Não era um hospital, era uma prisão que eles mandavam a galera pra lá pra ficar lá isolado lá. Nossa, que não rolou, hein? As pessoas podiam chegar lá, levadas pela polícia, de ônibus ou nos famosos trens de doido, expressão criada por Guimarães Rosa e que se popularizou para se referir aos trens que saíam da estação Via Forte e levavam os pacientes por Colônia, em um vagão destinado aos loucos, onde passageiros regulares não podiam ir. Era comum que as pessoas chorassem quando a viagem terminava. Daniela Arbeck, autora do livro Holocausto Brasileiro, diz que o lugar era um campo de concentração travestido de hospital e que ao receber o passaporte por Colônia, as pessoas tinham sua humanidade confiscada. Olha lá, elas chegavam lá de maneira muito parecida a como os judeus chegavam em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E várias comparações no decorrer dos anos foram feitas entre o Colônia e qual deles, o Rebelião, quando tu tá pensando em pegar? Chegavam, eram separados por idade e sexo. Entregavam tudo o que tinham, inclusive as roupas, para tomar um banho coletivo, muitas vezes gelado. Mulheres que nunca na vida tinham ficado nuas na frente de alguém tinham que passar por essa humilhação. Os homens tinham o cabelo raspado e depois disso todo mundo recebia o azulão, um uniforme azul característico do Colônia. Nem sempre quem chegava lá sabia por que tinha sido mandado pro Colônia. Antônio Gomes da Silva disse que foi... O Dragon Quest é que nem Final Fantasy, o Rebellion. É só comprar, jogar e depois me agradecer. Pode ser qualquer um. mandado pra lá por conta de bebedeira após perder o emprego, através da caneta. Heroes é um RPG de ação. Gostoso, maravilhoso também, o 1 e o 2. Eu platinei o 1, o 2 ainda não, porque é muito difícil. E aqueles por turno também é maravilhoso. Esse aí agora eu vou poder jogar, só que eu acho que eu não vou jogar em live ainda, porque eu tô terminando Yakuza. O Marcelo aí, membro do canal, comprou esse remake aí, e aí eu não sei se eu jogaria esse jogo em live, porque eu acho que não sei, o pessoal não ia gostar, mano. Jogo meio chato, digamos assim, pra live, né? Não sei se alguém aí da live comprou, eu só conheço um membro do grupo lá que comprou o Pro, viu, Daniel? Ele tá bem faceiro com o videogame. Salve, Anderson Márcio. Ele tá bem faceiro com o videogame, cara. Metade de um delegado. E dos 34 anos que esteve no hospital, passou 21 sem falar e foi considerado mudo. Acontece que nunca tinham perguntado nada pro cara. As crianças que iam pro Colônia recebiam o mesmo tratamento dos adultos e às vezes até compartilhavam o mesmo espaço. Não recebiam estímulos e não aprenderam coisas básicas, como ir ao banheiro e usar talheres para comer. Imagina se iam ensinar suas crianças a ler e escrever. Crianças que não andavam, que tinham paralisia cerebral, ficavam o dia inteiro Igor. E não eram tiradas de lá nem para tomar sol. Em uma rara ocasião em que um jornalista esteve lá, ele perguntou o que ia acontecer com essas crianças se chegassem à idade adulta. E a resposta foi: elas morrem. Pessoas passavam a vida inteira lá. Tem casos de mais de 50 anos de internação e raramente recebiam visitas. Que lugar do inferno, cara. A pessoa lá e mudava de endereço em seguida, sem avisar o hospital. Engraçado, né, o clube? A pessoa ser devolvida para sua família. Os pacientes eram acordados às 5 horas da manhã e levados para o pátio, onde ficavam. Quanta gente não sofreu, é uma prisão? Estava frio ou chovendo em um ócio completo, sem nenhuma atividade. Mas ninguém nunca fugiu daí, cara. Como assim, velho? Será que todo mundo que tava lá era todo debilitado mesmo? Olha, eu não sei se essas imagens são verdadeiras aí, né? Mas todo mundo atirado no chão, né? Cara, que lugar do inferno, velho. Será que ninguém fugiu? Ninguém, sei lá, meu. Feita. O café da manhã era às 8, o almoço ao meio-dia e a janta às 5 da tarde. O café era baseado em pão e manteiga, enquanto as outras refeições tinham macarrão, arroz, feijão, carne e ovo, mas não em quantidade suficiente Igor. E também sem tempero para dar sabor. O prontuário de setembro de 1981 fala do surto de uma interna chamada Sueli, que alegando estar Ramon. pegou uma pomba e comeu ela na frente de todo mundo. Meu Como a autora do livro Deus diz, do as pessoas céu. passaram tanto tempo sendo tratadas como bichos que se comportavam como bichos. No conceito de muitos, nem gente eles eram. O espaço era dividido entre as pessoas e os ratos. Os pacientes bebiam água de esgoto, viviam em meio à sujeira, o cheiro era terrível, urubus pousavam em cima dos muros e quando os uniformes iam para a lavanderia, eles não tinham mais o que vestir, então eram deixados sem roupa mesmo. Um sobrevivente relatou que no começo ficar sem roupa na frente de todo mundo incomodava, mas depois se acostumava e completa dizendo que tinha roupa suficiente para todo mundo lá na lavanderia. Ele não é homem para fazer isso aí, Augusto. Mulheres engravidavam dentro do Colônia. Sai de perto da mamãe. O filho, ainda no ventre, elas costumavam passar fezes na barriga, porque assim um funcionário ia tentar pegar ela e o bebê. Pelo menos 30 crianças nascidas no hospital foram doadas depois do nascimento. As crianças que viviam lá não estavam livres dos horrores também. Uma sobrevivente. Cara, as mulheres tinham que passar bosta nelas por os caras não abusar delas. Foi o que eu entendi, né? Meu Deus, cara. Será que não tem alguma série, algum filme que fale dessa história aí, cara? Com mais detalhe, um documentário?
Meu Deus Ontem, do quando céu. tinha 9 anos, foi estuprada dentro do hospital e um menino foi confundido com um cadáver por um fotógrafo, porque estava deitado e com o corpo cheio de mosca em cima. Raras eram as ocasiões em que os pacientes saíam do hospital, mas alguns, considerados mais aptos a viver fora dos muros, eram tirados de lá para trabalhar em construções na cidade, capinando as ruas ou fazendo algum outro serviço para a prefeitura, sem ganhar nada pelo seu trabalho. O Colônia era um modelo de um campo de concentração nazista, e com a superlotação, a sugestão do chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais foi trocar camas por capim. Os pacientes dormiam uns em cima dos outros e não era incomum que os que ficassem esmagados embaixo morressem ali. Ao todo, Otário é quem assiste, ô Daniel. pessoas morreram no Colônia. Milhares de atestados de óbito exibiam o termo NTI. Esses caras aí já perderam a moral já faz tempo. Explicar a Nunca morte tiveram. em massa por diarreia aguda. Todo dia, uma carroça ia até o hospital para buscar os mortos, às vezes mais de uma vez por dia, e levar para o cemitério da Paz, onde eram enterrados em covas rasas. O terreno do cemitério, hoje saturado, está desativado desde a que história triste. 1980. E como ele foi criado junto com o hospital, isso pode nos levar a acreditar que, assim como os negros não podiam ser enterrados junto com os brancos, os doidos não podiam ser enterrados junto com os normais. Um cemitério fundado junto de um hospital também pode levar à questão de que a função desse hospital não era curar. Gente que não tinha valor em vida tinha depois de morto. Entre 1969 e 1980, 1.823 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina Brasil afora. Em uma década, ela ganharam dinheiro em cima dos quase corpos. 600 mil reais em valores atuais, fora o que se faturava vendendo órgãos e ossos. E quando as universidades já estavam cheias de cadáveres... Eu vi ontem, Sil, reagi aqui. Na compra deles, os mortos eram decompostos em ácido na frente dos pacientes em tonéis que ficavam no Meu pátio. Deus, Nenhum que familiar história louca, jamais velho. autorizou essas vendas de corpos. Conseguir um emprego dentro do Colônia não era difícil, embora a proporção de funcionários por paciente fosse baixa. Em determinado momento, se tinha um funcionário para 200 pacientes, e até a década de 1970, o hospital não tinha um médico de plantão. Qualquer pessoa podia trabalhar lá, sem qualquer tipo de formação. Bastava saber limpar o chão, distribuir alimento, dar banho nos pacientes e aplicar medicações. Às vezes, a mesma agulha era usada em vários pacientes e os procedimentos eram feitos por pessoas sem qualquer preparação. Atos de rebeldia eram comuns e os tratamentos costumavam ser os mesmos: remédios, injeções e choques elétricos como terapia. Cara, como é que os demônios conseguiram fazer isso, cara? Ser tão cruel assim. Terapêutica, mas sim de contenção e intimidação. Muitos morriam no processo e até as crianças eram submetidas aos eletrochoques e cirurgia. Não conhecia, Igor. Um ex-funcionário da cozinha conta que foi tentar uma vaga no atendimento de enfermagem em 1979 e que outras 20 mulheres foram com ela para aplicar uma sessão de eletrochoques como teste para esse novo emprego. Ela contou que nunca tinha feito nada parecido na vida e quis ver uma colega fazer antes de ela tentar. E quando a primeira colega fez, o primeiro paciente morreu. Elas ficaram horrorizadas, mas continuaram. Quando a segunda No teste já mataram gente. O paciente também morreu. Depois disso, olha aí, cara, disse que não queria mais esse cargo e que ficaria trabalhando na cozinha. Alguns funcionários não aguentavam trabalhar no Colônia por muito tempo e alguns se afeiçoavam aos pacientes sem suportar ver os maus tratos, enquanto alguns se acostumavam com as condições desumanas praticadas lá dentro. Muita gente boa também passou pelo hospital, como a irmã Mercedes, que com sensibilidade e paciência... Cara, que história triste, nunca imaginei. ...levar algumas para outra casa. E lá ensinou a usar banheiro, dormir numa cama, deixou os cabelos crescerem, fez documentos para essas pessoas e deu identidade a elas. Mas isso não era regra. Médicos que rompiam a cultura do silêncio eram punidos, como o chefe do Serviço Psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no final da década de 1970, e fundador da Associação Mineira de Saúde Mental. Alguém tinha que pedir esse vídeo do Stalker, eu não vi dele ainda. Os horrores que ele viu no Colônia. O cara perdeu o emprego, mas abalou a estrutura daquele sistema. 8 dias. Em 1961, 2 jornalistas da revista O Cruzeiro, entre eles o... Depois eu vou dar uma olhada no canal do Porco para ver se é verdade. Conseguiram ali a maior quantidade de registros fotográficos da história da instituição. O fotógrafo... então era verdadeira aquelas fotos ali. Os pacientes eram deixados ali para morrer. E a reportagem Meu Deus, olha lá, velho. o título de Sucursal do Inferno, ocupando 5 páginas da revista. O povo se horrorizou com a matéria, os políticos prometeram mudanças, mas assim que o povo esqueceu, o hospital mais uma vez foi deixado para lá. Outro anunciante foi Francisco Paz Barreto, que quando viu a comida dos pacientes preparada, perguntou pro cozinheiro se eles criavam porcos ali, porque comida pra gente, aquilo não podia ser. Indignado de que aquele lugar era um hospital, chamou o Colônia de antecâmara da morte e foi acusado de infringir a ética médica ao publicar artigos na imprensa criticando as práticas do hospital. O cara teve que... O cara foi cancelado ainda. Processo no Conselho Regional de Medicina. É mole, cara. Cancelaram o cara pra falar a verdade, mano. Foi o italiano Franco Basaglia, que visitou o Colônia em 1989, levado pelo psiquiatra Antônio Soares Simone. Depois de sair do hospital, o Basaglia disse que tinha estado em um campo de concentração nazista. E como o cara tinha prestígio mundial, as declarações que ele fez à imprensa sobre os horrores que ele viu pegaram muito mal. A culpa disso recaiu no Antônio. Remaster, o Daniel. E chegaram a cogitar a cassação do diploma dele. No mesmo ano, o jornal Caralho, todo mundo que falava a verdade do negócio era cancelado. De autoria de Irã Firmino. Como é que pode isso, cara? Desde a ida dos caras do Cruzeiro em 1961. E pra fechar 1979, Elvésio Raton filmou seu documentário Em Nome da Razão dentro do Colônia, expondo pro mundo as atrocidades que aconteciam ali. E quando chega a década de 1980, as coisas começaram a mudar. Lentamente, mas foi mudando e as condições foram melhorando.
As crianças foram tiradas do mesmo espaço dos adultos e transferências indiscriminadas de outros lugares para lá também foram proibidas. O atendimento foi regionalizado. Só o sul de Minas, a zona da mata e as vertentes podiam mandar pacientes por colônia e pacientes. Quantidade de pessoa que não sofreu dentro desse lugar. As crianças ficavam no mesmo lugar dos adultos. Mano, calcula, ainda os adultos ficavam pelados porque não tinha roupa. Imagina o impacto disso nas crianças. Mano, meu Deus do céu, de independência foram retirados de pavilhões, voltando para o convívio social, vivendo em residências terapêuticas. De 1986 para cá, mais de 30 delas foram construídas e várias pessoas retomaram sua humanidade. Em 1996, também foi aberto o Museu da Loucura, dentro do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, contando a história do Colônia e fazendo um paralelo com o tratamento O mito psiquiátrico. porquinho, Daniel. A ideia de criação desse museu sofreu resistência. Houve quem dissesse que isso mancha a história da cidade e placas instaladas na BR-040 dizendo visite o Museu da Loucura foram retiradas por ordem de políticos que negavam o passado da cidade. O museu é bem visitado e serve como tributo às 60 mil vítimas do hospital, sendo peça importante para que essa tragédia não seja 60 mil esquecida. vítimas? E a gente pode se Nossa, perguntar cara. quem é o culpado por tudo isso? Meu Deus O do brasileiro, céu. Os médicos, enfermeiros... Garanto Mas a que ninguém verdade foi é que não existe culpado. culpado. A sociedade que foi conivente. Como a Daniela Arbex diz, foram 8 décadas de violações de direitos, de tortura, fome e frio. E para que uma tragédia dessa aconteça por 80 anos, uma Meu grande omissão Deus, coletiva aconteceu em Barbacena. E O vídeo de hoje ninguém- chegou ao fim. A gente recomenda que tu leia o local. Ô, cara, essas coisas da raiva porque ninguém é responsabilizado, né, cara? 80 anos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Como é que pode um negócio desse?